Está começando o Mereu Talks, o seu podcast exclusivo sobre gestão de pessoas. Esta é uma produção da Mereu, a plataforma ideal para impulsionar a performance e engajamento dos colaboradores. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mereu Talks. Eu sou Gustavo Araújo, faço parte do time de marketing de produto da Mereu e estou aqui com o Ivan, que é cofundador da Mereu. Tudo bom, Ivan? Tudo bom, Gus? Prazer estar aqui com você em mais um super episódio. Estamos gravando mais um episódio aqui em Florianópolis. Mereu Talks está passando pelo Brasil todo e a gente está separando pessoas especialistas para poder conversar com a gente sobre gestão, temas de RH. E hoje não podia ser diferente, né? Hoje o nosso tema vai ser sobre pensamento sistêmico com método, decisões melhores com visão de longo prazo e PDCA na prática. Para bater esse papo com a gente hoje, a gente chamou o Elton Marques, que é especialista em gestão na EQI Investimentos. Tudo bom, Elton? Tudo jóia, boa tarde, Ivan, boa tarde, Gus. Obrigado pelo convite, olá para quem está acompanhando a gente. E é um prazer estar falando com vocês hoje, ainda mais sobre esse tema. Eu sei que hoje o tema da moda é IA generativa, né? Mas pensamento sistêmico, PDCA, ele é capaz de potencializar muito o uso dessas novas tecnologias. Então, vai ter muito insight interessante para quem estiver ouvindo. Com certeza vai ter. Então, bora começar o nosso episódio, Elton. Por favor, eu queria que você explicasse e contasse para o pessoal que está te ouvindo, que não te conhece ainda, um pouco sobre você, sua carreira. Fica à vontade para contar para os nossos ouvintes. Legal, vamos lá. Então, meu nome é Elton, sou formado em administração, tenho MBA em gestão de projetos. Eu sou paulista, radicado em Balneário Camboriú. Uma pena que não vai dar tempo vocês irem na praia aqui, né? Mas comecei minha carreira na Falcone como consultor de gestão, que foi a minha grande escola que me introduziu esses conceitos que a gente vai falar hoje. Então, tive a oportunidade de trabalhar com projetos de melhoria de processos, de aumento de eficiência fabril, aumento de eficiência comercial. E foi uma experiência muito rica, sem dúvida. Saí da Falcone para empreender, então tive esse olhar aí também do mundo dos negócios. Saí da sociedade, fui para a Klabin, na diretoria florestal, que também trouxe aprendizados importantes. Imagine, Ivan, você implantar um projeto de gestão da rotina num sistema tão aberto, né? Onde você tem florestas. O agro, né? Tem muita coisa que torna muito complexo esse desafio, então trouxe aprendizados legais também. E há 5 anos eu estou na EQI Investimentos, que para quem não conhece é uma corretora que vem num ritmo forte de crescimento, ajudando a fortalecer o sistema de gestão, principalmente olhando para a camada estratégica e tática, por meio de processos como planejamento estratégico e o desdobramento e acompanhamento das metas dos executivos da empresa. Então, muito orgulhoso aí de fazer parte dessa história na EQI. Muito obrigado por ter topado o papo aqui com a gente hoje, Elton. Eu já queria começar e puxar com a pergunta sobre pensamento sistêmico, que é algo que é um tema que circula aí pelas organizações, o ambiente de gestão, mas nem sempre a gente compreende ele na prática, né? Eu queria que você explicasse para a gente, de uma forma acessível aqui, o que significa pensar de forma sistêmica e por que isso muda a qualidade das decisões nas organizações. Legal. Eu vou explicar como eu abordo meus treinamentos, tá? Quando Perfeito. Eu entro no tema. Ótimo, melhor ainda para os nossos ouvintes, né, mano? Então, sempre no primeiro slide eu coloco uma foto de um corpo humano, um carro esportivo e um computador e eu pergunto para as pessoas o que elas veem em comum nessas representações, né? Às vezes demora, mas sempre tem um abençoado que mata a charada. Então, são sistemas complexos, são formados por partes, enfim. E é isso, né? E aí eu aprofundo na questão do corpo humano. Então, o corpo humano, ele é um sistema maior, que ele é formado por sistemas menores. Então, eu tenho sistema digestivo, respiratório, circulatório. E existe uma relação de codependência, de forma que se um desses sistemas adoece, ele acaba afetando o organismo como um todo. E esse ser humano, ele também está inserido num contexto. Ele tem, sei lá, dos nossos antepassados, a tribo dele, a tribo rival, as intempéries, você tem os predadores. E nas empresas é parecido. Você tem no ambiente interno as áreas e os processos que têm uma relação de codependência
E a empresa está inserida na selva dela, num contexto que eu tenho comunidade, que eu tenho governo, clientes, fornecedores, e a empresa precisa organizar os processos e as áreas, os recursos internos, para que ela entregue de maneira competitiva os produtos, os serviços delas, e ao mesmo tempo se posicionar frente a esses agentes externos de forma que ela consiga sobreviver e prosperar. Então, gestores, líderes que têm esse pensamento sistêmico, eles vão tomar melhores decisões porque eles têm uma consciência maior das relações de causa e efeito, tanto olhando o ambiente interno como olhando o ambiente externo. Perfeito. Muito bom. Ô Elton, vamos falar do PDCA, né? Nosso digníssimo. Nosso digníssimo. Hoje, né, uma das metodologias mais conhecidas no mundo da gestão, mas que às vezes algumas pessoas não sabem. Talvez essa geração mais nova, com tanto de tecnologia ali, ainda não sabe o que é, tem uma dificuldade. Para começar, né, vai ser só a primeira pergunta, mas explica aí para quem está nos acompanhando que ainda não sabe o que é o PDCA. Então, o que significa e quais são as fases do PDCA e para que é usado hoje em dia? Legal. Vamos lá. PDCA, para quem eventualmente nunca ouviu falar, é um ciclo, um passo a passo lógico para resolver problemas. Tá? Ele tem 4 grandes etapas, o P, que é o planejar, o D, que é tudo em inglês, né? Então, executar, o verificar e o agir. Tá? Então, essas 4 grandes etapas, trazendo para o português. E aí, independente do problema que você quer resolver, ele se aplica. Então, eu perguntei para a Mariana, né, qual que é o público ali que acompanha o podcast. Ela falou, tem muita gente do RH, de gente de gestão. Então, vamos tentar trazer um exemplo que é mais do universo desse público, tá? Mas, de novo, não se preocupem, porque se aplica às diferentes áreas, diferentes indicadores. Ivan, turnover, né? Vamos supor que o CEO da Mereu chegou para você e falou, Ivan, tem um desafio aqui para você, cara. Nossa rotatividade está muito alta. A gente está explodindo o orçamento nosso, com o custo de pessoas. Não estamos conseguindo avançar nos projetos. Estamos sempre atrás das metas. Então, a gente viu que o turnover está impactando bastante. Me ajuda a resolver esse negócio. Você que já conhece o método, né, vai aplicar o PDCA. E começa pelo planejamento. Então, no planejamento, a primeira etapa é a definição do problema ou definição da meta. De maneira simplista, né, eu vou sempre ver onde eu estou. Então, vamos supor que o turnover está em 10%, estratosférico. Né? E aí eu vou procurar um benchmark interno ou externo que possa servir como parâmetro de referência de bom desempenho. Vamos supor que eu tenho pares na indústria que façam 2%, bem baixo. E aí eu vou tentar colocar, né, uma meta desafiadora e factível que esteja mais ou menos na metade desse caminho, que seria 6% de turnover. Né? Então, uma redução aí de 4 pontos percentuais. E aí eu defini a minha meta, que é reduzir o turnover de 10% para 6% até dezembro de 2025. Objetivo, valor e prazo. Feita essa primeira etapa, eu vou para a segunda etapa, em que eu vou fazer análise de fenômeno. Então, eu vou buscar concentrações para quebrar esse problema, que é grande e difícil de resolver, em problemas menores e mais fáceis de resolver. Então, só para não me alongar muito, eu vou procurar quais diretorias, quais áreas eu tenho concentração que representa ali 80% no resultado negativo do turnover. Tá? E aí eu vou buscar o máximo de concentrações que sejam representativas por faixa de tempo de casa, enfim, o que for relevante. E aí entra a IA, né? Vamos supor que vocês têm lá os registros de entrevista de desligamento, todos os dados qualitativos, e aí você pede para o analista rodar a IA para levantar as principais causas do turnover involuntário presente nas entrevistas de desligamento.
Então, aí organiza as principais causas e aí você já está entrando ali na terceira causa, na terceira etapa do planejamento, que é a análise do processo. Então, eu levanto as causas e faço um desdobramento para buscar chegar na causa raiz. E aí tem ferramenta para isso. Eu vou buscar colher a opinião das pessoas também para entender por que elas acham que aquelas causas estão acontecendo até eu chegar na causa raiz. Identifiquei a causa raiz, que pode ser, sei lá, os caras apontaram que tem um problema na liderança, os caras não dão feedback, aí o gestor fala que o span of control está desajustado, então a causa pode ser essa, né? Eu não tenho tempo para fazer feedback, o span está muito alargado. Ou as pessoas não estão vendo oportunidade de crescimento, porque elas não sabem o que precisa fazer para crescer na carreira, porque eu não tenho uma política, um plano de carreira bem definido. Então, quando eu faço essa identificação, fica muito óbvio o que eu preciso fazer quando eu desdobro bem essas causas. Eu vou para a quarta etapa, que é a definição do plano de ação. Eu vou colocar ações para bloquear essas causas e vou colocar responsáveis e prazos. Aí fecha o planejamento. Essa etapa é um pouco mais extensa mesmo, mas ela evita muito retrabalho, muito gasto de dinheiro à toa nas empresas. Eu vou então para a execução, que é o próximo passo do PDCA. O terceiro grande passo, que é a verificação, eu vou olhar se eu executei aquelas ações e se eu estou de acordo com a meta que eu coloquei, o plano de pouso ali para a meta de turnover. Se eu estiver batendo os resultados, ok, eu vou padronizar aquilo que deu certo. Se eu não estiver batendo os resultados, eu preciso fazer uma reflexão. Né? Então, essa reflexão ela envolve ver se a ação foi executada do jeito certo, se eu tive algum fator sazonal que não interferiu, se eventualmente a ação teve tempo para surtir efeito. Então, eu peso todos esses elementos. Se não foi nenhum desses problemas ali, significa que eu não fiz um mapeamento completo das causas, consequentemente, meu plano de ação foi insuficiente. E aí eu preciso rodar o PDCA de novo. Tá? Então, esse é um exemplo aplicado. E o que acaba acontecendo muito, o Ivan já viveu muito essa situação no período dele, e vive ainda, na verdade, né, Ivan? Muitas vezes os gestores querem ir direto para ação e pulam essa etapa de planejamento, porque eles querem resultado, aquela coisa toda, só que acaba que você gera mais retrabalho porque você não identifica corretamente a causa. E aí você gasta dinheiro, você joga dinheiro para tentar resolver os problemas e não adianta. Você, vamos usar IA para isso. Pô, mas aquilo nem era o problema, cara. Entendeu? Então tem que ficar bem atento a esse ponto para não prejudicar a empresa e realmente focar no que importa. Perfeito. Bom, 2 perguntas, já temos o treinamento aqui. Muito bom, bem didático. PDCA, bem didático, Elton. A gente separou aqui um dado para trazer para os nossos ouvintes. A Harvard Business Review mostra que líderes com visão de longo prazo tendem a criar negócios 47% mais resilientes à crise, né? Como que o pensamento sistêmico ele contribui para manter o equilíbrio entre agir rápido no presente e sustentar essa decisão a longo prazo? Cara, muito boa pergunta. O pensamento sistêmico, ele é aplicado em camadas dentro da organização. Então, eu tenho a camada estratégica, que eu olho para o horizonte de longo prazo. Onde a empresa está hoje, qual que é o meu contexto competitivo, quais são os meus resultados atuais e qual que é a minha visão para daqui a, 5 anos. Esse horizonte de longo prazo, eu preciso desdobrá-lo a nível tático, que é o nível do próximo ano da empresa, em metas e em projetos. Sim. E essas metas e esses projetos, então eu tenho uma meta lá uma meta de faturamento, eu preciso desdobrar ela nos esforços que eu preciso fazer dia a dia para alcançar essa meta anual que vai me ajudar a construir esse tijolinho na minha visão ali mais de longo prazo. Então, eu estou atuando no presente, mas garantindo que eu estou em direção ao futuro da organização. E é interessante isso, né? Porque pegar o exemplo da Klabin,
Cara, a Klabin, ela passou por um processo de expansão, quando eu estive lá, que foi o projeto Puma. Ela basicamente ia dobrar de tamanho. Já era uma empresa gigante e dobrou de tamanho. Imagina a mobilização que você tem que fazer numa empresa do tamanho da Klabin para um projeto dessa magnitude, né? Tem que olhar muito para frente e aí você precisa desdobrar as metas a nível anual, mensal, os projetos também. E ainda é mais desafiador porque, cara, são florestas. A floresta não é rápida assim, né? O eucalipto é 7 anos, o pinus é 15 anos para crescer. Então, força ainda mais a empresa sempre ter um olhar para o longo prazo. Quer dizer que, toda empresa de papel e celulose, ela sempre vai ter uma visão de longo prazo, ela está imune a essas situações? Não. A gente teve o exemplo da Aracruz, que por questões de especulação cambial ali, né, fez uma jogada que colocou a empresa numa situação que ela quebrou. Né? Sadia também sofreu o mesmo problema. Você falou de Harvard, né? O Juliano Custódio, que é o CEO da EQ, inclusive recomendo quem está acompanhando ali, siga-o, porque ele tem muito conteúdo legal de gestão. Ele esteve em Harvard fazendo uma formação para executivos fundadores. E aí uma das provocações que o professor dele fez foi: cara, a empresa de vocês é feita para durar ou feita para vender? Né? E aquela coisa, um foi falando, outro foi falando, e aí vem em seguida a próxima pergunta. Ok, mas os sócios, o board executivo de vocês concordariam com essa resposta? Né? Por quê? Porque, cara, se não tiver alinhamento para os principais pensadores da empresa, o que acaba acontecendo? Você não faz nenhum nem outro, você não arquiteta a empresa para ser feita para durar, ou ser feita para vender, se for esse o objetivo. Fica aquele cabo de força invisível dentro da empresa que puxa a empresa para o meio da linha do trem. Né? E aí, cara, quando vem um chacoalhão do mercado, você vê quem que estava nadando pelado, né? Legal. Ô Elton, você falou muito bem ali do PDCA e no final, né, você deu um exemplo muito claro e a gente consegue conectar a metodologia a qualquer dificuldade, qualquer problema que eu tenho na vida, né, seja profissional ou até pessoal, né? Então fica parecendo que não é só um método, mas uma mentalidade, né? Uma forma de ver as coisas, de resolver problemas, né? Eu queria que você conectasse o PDCA como mindset à realidade de uma empresa de alta velocidade, como por exemplo, a EQI, uma empresa de investimentos e que está sempre acelerando seu crescimento. Muita gente pode ter a interpretação que o método PDCA, por exemplo, é mais aplicado à indústria ou a empresas de menos velocidade. E vocês estão exatamente implementando a metodologia numa empresa de alta velocidade. Como você consegue dar exemplos para nós isso, ou confirmar, ou mostrar nuances da aplicação do PDCA em uma empresa de alta velocidade? Sem dúvida, cara. É bem importante esse ponto que você trouxe. Que acontece? Quando você está num ambiente mais previsível, como é uma fábrica, quando você aplica o PDCA, você tem o processo ali, as situações que são mais previsíveis de desvio. Você já treina o time para saber o que fazer nessas situações e agir rápido e ter consistência de forma que não seja impactado. Quando é um sistema mais aberto, aí você muda um pouquinho a forma de agir. E uma coisa que é importante nesses ambientes de alta mudança, né, é que o gestor, quem tem o poder da caneta, ele esteja mais próximo da equipe para identificar rápido quais são os problemas e remover as barreiras que o time tem. Então fica mais difícil aquele modelo conhecido nosso de só esperar o resultado mensal para tomar uma ação. Não, tem que estar próximo ali do time e removendo as barreiras, né? De forma que eu não aguarde tanto tempo para tomar ação.
Então, ambiente de alta mudança, eles exigem isso. E, por outro lado, também uma coisa importante, né, é você, às vezes, não tomar ações que podem ter um efeito colateral. Mesmo nesse ambiente de alta mudança, isso pode acontecer. E aí, para mitigar o risco, você pode, por exemplo, ter comitês. A gente tem no LANEC alguns comitês. E você tem representantes de lideranças de diferentes áreas para validar os planos de ação que estão sendo formulados, compartilhar um pouco das dificuldades, de forma que as ações tenham buy-in e tenham a visão dos caras do negócio também. Então, isso acaba funcionando bem também. Bacana. Queria trazer aqui para aplicações práticas e bastidores ali da decisão o nosso próximo bloco desse episódio. E eu queria saber uma pergunta que a gente sabe que quando a gente olha para empresas de portes diferentes, segmentos, como bem o Ivan trouxe aqui, queria saber o que mais dificulta a aplicação do real pensamento sistêmico ali. É a cultura? É a pressão para o resultado imediato ali, né? Ou é a falta do método? O que você vê? É uma mistura de tudo isso? Ou, pô, não, a cultura pesa mais? Como é que você enxerga isso? Cara, eu diria, num primeiro olhar, a pressão por resultado imediato. Porque quando o cara tá com a faca no pescoço, é modo sobrevivência, é vender o jantar para comprar o almoço. Então, tem essa dificuldade de fato, né? Só que, às vezes, o que está acontecendo e o cara não percebe é que ele está cavando a própria cova para uma morte lenta e dolorosa, quando ele está capturando resultado no curto prazo, a qualquer custo, em troca de uma construção, né, mais consistente a médio e longo prazo. Só que eu acho que tem um agente que é anterior, que, pô, seja cultura, seja pressão por resultado imediato, seja método, que ele é influente, ele influencia esses 3 fatores que são as lideranças. Então, o líder que ele passou por mais cenários diversos, que ele está mais preparado, que ele tem mais repertório, ele dificilmente vai cair nessa pegadinha e ele vai, ao longo do tempo, criando mecanismos para que a empresa se torne menos vulnerável e não chegue nessa situação de uma necessidade de resultado imediato, porque está com a corda no pescoço ali. Sim. Então, destacaria também a importância de ter líderes bem preparados aí, que já atravessaram esse tipo de situação antes. Ô Elton, ainda nessa linha, não só a visão de curto prazo e longo prazo, mas pode ser que um gestor, um líder, tome uma decisão pontual ali, ele sem talvez avaliar o todo. E uma decisão pode ser positiva para um aspecto e completamente negativo para outro. Você já vivenciou alguma coisa nessa linha? E como que você vê que o pensamento sistêmico ajudaria a evitar esse tipo de situação? Cara, eu vivi, vivo e viverei enquanto eu trabalhar com o que eu trabalho. O pensamento sistêmico, ele ajuda a dar visibilidade para essas coisas nas camadas estratégica, tática e operacional, né? Então, sei lá, pegando o exemplo, recentemente a EQI teve o processo de planejamento estratégico. Cara, e lá a gente tem discussões pesadas, longas, prós e contras sobre, por exemplo, que produtos e serviços a gente vai incorporar no portfólio. E então a gente tem essa ferramenta, ela cria a possibilidade da gente ter essas conversas, né, e tomar essas decisões de forma a mitigar esse tipo de situação. Para não me alongar muito aqui, a nível tático, eu preciso ter um alinhamento das metas, você sabe bem, Ivan. Então, se eu coloco uma meta para um setor, mas eu não crio um mecanismo para compartilhar com outro, por uma coisa que é estratégica, importante, incentivos importam, né? E as pessoas acabam indo para direções opostas, não acabam indo de maneira coordenada para atingir a estratégia que eu coloquei para a empresa. E aí tem o projeto do processo.
que eu preciso ter uma visibilidade, né, principalmente nos meus processos críticos, ver o que acontece em cada etapa, quem é responsável pelo quê, onde estão os problemas e o que eu posso fazer para melhorar o meu processo. Então, dessa forma, o pensamento sistêmico ele ajuda, aplicando workframes, modelos de gestão, entre outros mecanismos. E quando as coisas começam a caminhar e funcionar, Elton, a gente trouxe aqui um dado da Deloitte que aponta que líderes com método estruturado e visão sistêmica aumentam em até 25% a eficiência operacional, né? Na sua experiência, na sua vivência, quais são os primeiros sinais que mostram que a empresa e a equipe já está colhendo esses frutos desse modelo de pensar? O que a gente começa a ver de diferente ali na prática? Acho que o primeiro ponto é que os resultados eles começam a ficar mais estáveis, mais previsíveis. A empresa sofre menos quando tem oscilações de mercado. Não quer dizer que não sofra, né? Mas sofre menos que os concorrentes. Eu passo a ter menos incêndios operacionais, então os gestores em quantidade, em severidade. E por conta disso, o gestor ele consegue dedicar mais tempo para ele conseguir trabalhar em problemas mais complexos da empresa e pensar o futuro da área, enfim, da organização. Imagina o seguinte, Gustavo, você está você está com um desafio, se coloca um desafio pessoal de evoluir na carreira e você vê que tem um conhecimento específico que você precisa ter. E aí você fala, vou estudar finais de semana para melhorar nesse ponto. Só que toda vez que você senta para estudar, estoura uma torneira, o cachorro fica doente, sei lá, vizinho faz barraco, cara, você não consegue se dedicar. Na empresa acaba sendo parecido, cara. Então, tudo tá tirando a sua atenção de preparar o terreno do que vai ser importante para o futuro. Sim. Eu queria voltar na temática dos resultados, né? Toda empresa ela é desenhada para dar resultados e pode ser que inevitavelmente, em algum momento, a empresa haverá uma pressão por resultados rápidos. E isso pode, eventualmente, influenciar os processos. Como que você vê que as empresas, os líderes, têm que lidar com essa situação para, mesmo nesse cenário de pressão, preservar o processo, não pensando só no curto prazo, mas também no longo? O risco, isso. A gente falou um pouco na pergunta anterior, né? Como que líderes têm um papel importante em evitar essas pegadinhas. Quando está uma situação dessa, essa pressão por resultado imediato, óbvio, você vai deixar algumas coisas um pouquinho de lado, né? As construções são mais de médio e longo prazo, porque está no modo sobrevivência. Sim. Você vai mobilizar os recursos ali para ajudar mais no hoje, isso é normal. Só que quando tem essa convicção a longo prazo que essa construção de pensamento sistêmico, de método, ela realmente é um diferencial para a empresa, cara, a hora que a poeira dá uma baixada, você volta, retoma os processos ali de onde você parou, porque... E aí está a diferença, quando o cara realmente acredita, ele acha importante, o cara que não acha importante, o líder, né? Sim. Porque o cara que acha importante, ele vai retomar. O cara, quando não acha importante, foi o meu líder que demandou ali, cara, agora todo mundo esquece esse negócio e se joga um pouco nas cordas ali, né? Então, de novo, acho que parte muito da liderança, da convicção que ela tem. Talvez, igual você falou, até aplicando o PDCA, né? Priorizar. A primeira coisa é priorizar. O que é fundamental nesse momento, né? Para gerar o primeiro resultado e depois você ir para os próximos problemas, né, Elton? Exato. Até no cenário de pressão, a metodologia ali funciona, né? Exato. Então, mobiliza os recursos para eles atuarem no que é prioridade, para pegar as frutas mais baixas, mais rapidamente. E essa construção de médio e longo prazo eu retomo assim que
que as coisas derem uma acalmada, né? Agora você citou uma coisa interessante, né? Porque a gente sabe que muitas vezes você consegue até ter um líder ali com um conceito claro de PDCA, mas ele tem essa dificuldade de engajar a equipe na prática, ou de mostrar e entender e explicar isso para as pessoas que estão na equipe dele, né? E eu acho que isso acaba sendo um risco da gente conseguir trazer esse pensamento sistêmico, PDCA, ali para a ponta do time de forma natural. Como é que a gente tira isso do discurso do líder e passa a vivência na prática da equipe inteira, né? Porque tem muitos líderes hoje que escutam aqui a gente, que podem falar, beleza, eu entendo esse conceito aqui, mas aí a minha equipe, como é que eu trago ela para vir junto comigo nisso? Excelente ponto. Cara, qualquer processo de mudança não é trivial, mas como regra geral é identificar quais são as barreiras de adoção. E aí as pessoas são diferentes, tem que ter na conta isso. E tentar facilitar ao máximo a adoção do comportamento, a adoção dessas ferramentas, desses conceitos no time, tornar o menos doloroso possível. A gente não foi programado para mudar, a gente foi programado para preservar energia. Então imagina as pessoas elas terem que incorporar mais uma coisa no dia a dia delas, né? As pessoas não querem, né? Então, pensando em barreiras de adoção, processo de gestão da mudança, é importante conhecer um pouco os conceitos. Cara, é uma barreira de consciência. As pessoas, elas sabem o porquê da mudança, sabem o benefício que isso vai gerar para a organização. Tá bem claro aonde que a gente quer chegar? Tá, e aí tem a próxima barreira. Ok, é importante para a empresa, mas e para mim? Né? O cara vai fazer uma matemática mental. Né? O que eu ganho incorporando isso no meu dia a dia? O que eu perco se eu não incorporar? E aí cabe ao líder conhecer bem o time, saber o que motiva, o que move cada um, né? E ajudar nessa gestão da resistência. Por fim, você tem a questão do conhecimento. As pessoas precisam saber o que elas precisam fazer, precisam saber como usar as ferramentas, senão elas não vão fazer. E eu preciso deixar do jeito, de novo, mais simples, o menos doloroso para elas adotarem, e ao longo do tempo ir dando feedback, dando mais treinamento se necessário, conversando mais se necessário, celebrando os sucessos, reconhecendo. Cara, mudar é uma maratona, não é um tiro de 100 metros, é um Ironman, eu diria. Por isso que a função da liderança ela é tão valorizada, né? Quem consegue fazer isso, porque é difícil, cara. É desafiador, mas é possível, né? Ô Elton, tem uma frase que é bem... que a gente fala muito do PDCA, né? Que o PDCA é simples, mas não é fácil, não é isso? Porque, né, quando você descreve ali, é uma coisa meio óbvia até, né? O raciocínio humano, né? Eu analiso, aí eu vejo as causas, depois eu faço as ações, checo, mas na prática as pessoas se embananam e talvez o negócio não sai. Então, para quem está nos acompanhando e, poxa, eu vou começar a praticar ou usar, quais são as dicas que você daria de pontos de atenção, aonde que ele pode se enganar, ou como começar para fazer com que a aplicação do método dê certo de fato na prática? Acho que o ponto-chave é começar simples, né, e ir agregando complexidade ao longo do tempo. Tentar não começar aplicando tudo de uma vez, senão as pessoas entram em parafuso. Existe uma dificuldade grande e as pessoas acabam desmotivando, enfim. E como passo a passo, eu traria algumas sugestões, tá? O primeiro compre o livro da rotina do professor Falcone, distribua para o seu time. O segundo ele tem ali uma sugestão do grupo de Cumbuca, né? Que é um grupo de estudos em que periodicamente, semanal, quinzenal ou mensal, eu sempre vou estudar um capítulo do livro, né? Vai ter alguém que vai... Todo mundo lê e aí alguém é sorteado para apresentar. Se a pessoa não leu, é cancelado o encontro ali, né? Geralmente as pessoas não querem ser a causa, né, desse cancelamento. Então elas acabam estudando ali.
E é interessante porque o professor Falcone ele buscou estruturar o livro para primeiro começar com os conceitos mais introdutórios e agregando complexidade para aplicação prática dentro do livro. Então, ele já direciona para a prática, né? Então, por isso que eu acho que ele foi feliz nesse quesito. E o terceiro ponto seria, cara, chegar ao final desses encontros, combine ações com o time. Time, como que a gente pode implantar, o que a gente pode fazer com esse conhecimento que a gente adquiriu para incorporar no nosso dia a dia? Faça combinados, ações irresponsáveis e, como último ponto, no encontro seguinte, repasse ali o próximo capítulo, a mesma coisa, e ao final faça um follow das ações combinadas e coloque novas ações. Discuta as dificuldades que o pessoal teve, enfim, faça novos combinados. O livro da rotina, assim, é um ponto de atenção, por mais que o professor ele fez um bom trabalho na organização, a linguagem ainda pode ser um pouquinho difícil. Né? Então, se tiver um analista, um especialista de gestão na empresa, puxa ele para dar um apoio. Tem o ChatGPT que está aí para nos ajudar, de novo aí ajudando. E tem muito vídeo comentado também sobre o livro que pode ajudar, tá? Então, essas são as minhas sugestões para uma aplicação aí que as pessoas consigam andar por conta e começar a aplicar esses conceitos na sua área, na empresa. Eu gostei bastante do que você falou, começa com simples, né? Então pega problemas talvez mais simples e aplica. Aí depois você vai subindo a complexidade, né, do problema, talvez com mais ferramentas e mais aprendizado, para não pegar um problema complexo e já te desanimar de cara, né? Exato. E no livro ele sugere justamente isso, né? Cara, pega uma ou outra coisa ali, focaliza e aplica as ações para que você pegue o negócio e aí quando as pessoas veem o resultado, aí fica muito mais fácil, motiva, ganha energia para continuar nessa trilha. E para encerrar aqui, Elton, uma última pergunta. Você acha que o pensamento sistêmico e PDCA são competências de nicho ou elas já são habilidades obrigatórias para gestores a partir de agora, para os próximos anos? Como é que você vê isso? Cara, já não são? Eu acho que já são. Ivan, de novo, né? Cara, você já deve ter visto muitas situações assim. Um gestor que domina bem o PDCA e um gestor que não domina fazendo reporte de resultado. A diferença é brutal. Né? Um consegue apresentar claramente qual que é o problema, separar ali, fazer a análise de fenômeno, a causa, plano de ação, as coisas casam. O outro, é um monte de gráfico que não tem meta, que não entende nada, sai todo mundo confuso e às vezes o cara toma uma tungada ali do líder imediato. Então, aprendam PDCA, turma. Sobre pensamento sistêmico, conforme a pessoa vai crescendo na carreira, ela precisa resolver problemas mais complexos, cada vez mais complexos. E o pensamento sistêmico ele ajuda justamente isso. Primeiro eu tenho o meu escopo de atuação, que é só minha função. Aí quando eu viro líder de uma área, eu tenho que resolver os problemas da minha área, os processos da minha área. E aí eu aumento, depois eu viro um gerente ou um diretor e eu tenho várias áreas abaixo, vários processos, várias interfaces, então o bicho fica mais complexo. E aí quando o cara está num C-level, ele tem que olhar para fora também, é mais importante que ele entenda o contexto externo para conseguir resolver problemas. Até ouvindo você falar, até eu conecto muito com a grande discussão hoje da inteligência artificial, né? Você trouxe algumas vezes, que é quem souber fazer a melhor pergunta quem vai sair na frente na era da inteligência artificial. E hoje em dia, quem sabe fazer as perguntas é aquele que tem esse pensamento de resolução de problemas, que é a base do mindset do PDCA como metodologia para a solução de problemas, né? Então, talvez de uma forma diferente, mas essa mentalidade está embarcada em quem vai ser o profissional diferenciado para usar as novas tecnologias, que é saber fazer a pergunta, né? Ter a curiosidade, a análise. E isso acho que
conecta muito com essa última resposta sua, né? Irretocável, cara. Acho que fechou bem. A gente falou um pouco disso na primeira pergunta e acho que é um ótimo fechamento aí. Elton, muito obrigado pelo seu tempo, todo o seu conhecimento aqui. Sei que você pincelou o início ali do nosso podcast com um pouco do seu treinamento. Eu acredito que toda a conversa aqui pareceu muito um treinamento mesmo. Queria agradecer sua participação aqui no Mereu Talks nessa temporada, mini temporada aqui que a gente está fazendo em Florianópolis. Agradecer você também, Ivan. Obrigado, Gus. É sempre bom estar com você. E obrigado, Elton, por compartilhar de toda a sua experiência e, como o Gus falou, é bem didático e aplicado à prática, né? Você deu muitos exemplos, né, de empresas que hoje são referências em gestão, né? A Klabin, EQI. Então, assim, quem está nos acompanhando conectou muito bem com a realidade das empresas que estão despontando. Então, obrigado aí pelo seu tempo e esse compartilhamento com toda a nossa audiência. Que agradeço pelo convite, pela oportunidade, Ivan, Gus, toda a equipe da Mereu que me recebeu bem. E agora o meu recado é EQI Investimentos, entra no nosso site, se não tiver conta em corretora, você vai ver o atendimento, você vai ser muito bem tratado, vai receber um atendimento muito bom. E fica o convite para vocês visitarem o nosso escritório aqui em Floripa, que está pertinho, tá? Sobre os meus contatos, Elton Marques no LinkedIn, eu acho que vocês vão deixar o link ali na descrição do vídeo, só me procurar lá ou mandar um e-mail no elton.silva@eqi.com.br. Vai ser um prazer conversar com quem que tiver interesse de continuar esse papo. Perfeito. E você que nos ouviu até aqui, não deixe de seguir a gente, seja aqui no Instagram, no nosso LinkedIn, nosso canal do YouTube, ou também se você está ouvindo a gente pelo Spotify, se inscreva, não deixe de seguir a gente. Esse e outros papos sobre gente e gestão você acompanha pelos nossos canais aqui da Mereu. E a gente fica por aqui por esse episódio. Vamos ter outros episódios aqui ainda em Floripa, mas por enquanto, por esse aqui é só. Muito obrigado, pessoal. Obrigado.